Deuteronômio capítulo 5. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado em pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram ao monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomem o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer dos seus animais, nem estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus os tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu estas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, e quanto muitos estavam em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre.
Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhes direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Deuteronômio, capítulo 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as incluirá a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que dariam a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construiriam, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dele. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiveram à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos, que lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhe ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Jó, capítulo 6. Então Jó respondeu: Ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais
que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo, foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Tema procuram essa torrente, e os viajantes de Seba por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrasse do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado, como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade em seus lábios. Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Mateus, capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem, e amarrando-o levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro,
para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Curta, Comente e compartilhe.